Olá, povo de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Malaquias, falando pelo canal Evangelho Real Brasil, para mais um quadro Pense Nisso. Obrigado pelo carinho, pela audiência, que é onde você estiver assistindo, que a paz do Mestre, a paz que excede todo e qualquer entendimento, venha te acompanhar também, tá bom? E hoje nós vamos falar, meu irmão, a respeito de seitas, né? Sobre congregar em seitas, sobre frequentar seitas. O que é seita? Será que eu congrego numa seita? Será que a igreja que eu congrego ela é perigosa? Será que a religião que eu sirvo, que eu sigo, ela realmente está me levando até Deus? Por quê? Porque religião, irmão, significa religação. Amém? Então a religião que eu estou seguindo, ela está me religando a Deus verdadeiramente? Ela está me religando ao Criador? E é sobre isso que eu quero falar. E eu considero isso um assunto muito importante, irmão, porque eventualmente, às vezes a gente pode estar andando numa igreja dessa, a gente pode estar seguindo uma igreja dessa, né? Firmando a nossa fé nesse tipo de coisa, e na verdade aquilo não está nos levando a Deus. E isso claramente é muito perigoso, né? E às vezes a gente tem o hábito, o costume de atingir outras igrejas, outras religiões, como a deles não prestassem, como a deles não servisse dentro da nossa própria religião, dentro da nossa própria fé, dentro da nossa própria crença. Também acontecem as mesmas coisas ou coisas até piores, né? Mas a gente não está atento a isso, tá bom? Então é sobre isso que eu quero falar, né? Assista esse vídeo até o fim, veja, compartilhe, quem sabe você pode ajudar outros irmãos, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então, irmão, resumindo, o que é uma seita? Uma seita, meu irmão, é quando você pega um grupo de pessoas, né? E aquele grupo de pessoas dentro de uma fé, inserido numa fé, ele destoa dos ensinamentos daquela fé. Aquele grupo ele destoa, né? Ele distorce, ele segue a grosso modo, ele acredita naquela fé, né? E ele distorce. Por exemplo, no caso dos cristãos, acredita na Bíblia, acredita em Cristo, acredita em Jesus, acredita no Espírito Santo, né? Mas em algum momento ali, né, a fé dele distorce, ele distorce a Bíblia, que é o livro que regulamenta, né, que fundamenta a fé cristã, né? Então ele distorce um pouco ao bel prazer dele, ou porque a pessoa que fundou aquela religião, que fundou aquela seita, ela entendeu errado, ela interpretou errado, né? E aí a pessoa, com aquela interpretação errada, ela fundou uma religião, ela fundou uma fé, né? E aí, porventura, né, ela foi influenciando outras pessoas, vira uma bola de neve, algo terrível, algo perigoso, né? Então é quando destoa, é quando distorce, né? Isso é uma seita. Amém? E isso é perigosíssimo, meu irmão, né? Porque a Bíblia diz em Gálatas capítulo 1, versículo 18, que ainda que venha um anjo do céu, que traga outro evangelho, né? Com outro fundamento, você pode considerar esse outro evangelho uma maldição, né? Então a única coisa que vale é Cristo, a única coisa que vale é a Bíblia, do jeitinho que está ali, irmão, sem virar para a direita, nem virar para a esquerda, né? E tem igrejas e tem religiões que distorcem completamente, irmão, aquilo que está na Bíblia, né? E tem pessoas que estão seguindo isso, né? E é algo perigoso em nome de Jesus. Irmãos, se você está numa religião, se você está numa fé, se você está numa igreja que ela distorce a Bíblia Sagrada, você corre sério risco, você corre sérios perigos. Eu vou dizer mais uma vez, eu não vou entrar no mérito de céu, entrar no mérito de inferno, né? Entrar no mérito de que a pessoa não presta, de que a pessoa não é de Deus. Não estou entrando no mérito nenhum disso. Quem vai salvar, quem conhece o coração de cada um é Deus. Mas eu estou dizendo que é perigoso. É perigoso, né? E tem pessoas, irmãos, que estão perdidas nisso, elas estão convictas nisso, elas estão atoladas nisso, né? Elas acreditam, né, que estão vivendo uma fé verdadeira, uma fé genuína, mas, né, existem firmamentos nessas igrejas, nessas religiões que distorcem a Bíblia Sagrada, né? E a pessoa corre sérios riscos em nome de Jesus. Alguns exemplos de seita, meu irmão, claro, os Mormons. Se você é mormon, meu irmão, você está vendo esse vídeo e você se ofender, você me desculpe com isso, mas eu estou dando argumentos. Amém? O próprio argumento é esse de Gálatas que eu acabei de ler. Se vier um outro anjo do céu e trouxer um evangelho que não seja a Bíblia, né? Ele é maldito. Irmãos, os mormons, eles acreditam no livro escrito por Joseph Smith,
né? Que ele teve uma visão, achou as tábuas e não sei o que, né? Eles firmam grandiosamente a fé deles, né? Num livro que não é a Bíblia Sagrada, né? Acreditam em batismo de mortos, acreditam em várias outras coisas, né? Então é uma seita, porque a grosso modo eles acreditam na Bíblia, eles acreditam em Jesus, acreditam, mas tem elementos na fé deles que distorcem completamente, e aí a gente pode considerar isso, meu irmão, uma seita, né? Então, meu irmão, é muito perigoso. Se você está numa igreja dessa, se você acredita nisso, irmão, ore para Deus te mostrar, leia mais a Bíblia Sagrada. Hoje a internet está aí, a internet é livre, procure algum estudo, irmão. Veja quem foi Joseph Smith verdadeiramente, é muito perigoso. Outro exemplo, os testemunhos de Jeová, eles cometem um erro terrível, meu irmão, que aquele que não acredita que Jesus é Deus, ele comete pecado, irmão. É uma heresia, meu irmão, né? É uma heresia terrível, uma heresia, né? É uma heresia pesada, né? Porque você vê, meu irmão, que Deus enviou Jesus pelo nosso pecado. A Bíblia diz, meu irmão, né? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele, né? Então Jesus, ele não foi um homem bom. Jesus não foi um profeta, como o testemunho de Jeová acredita. Jesus, ele foi o próprio Deus, né? Então, meus irmãos, só o fato de negar Jesus, meu irmão, né, já é algo perigoso, já é algo terrível. Outras heresias, como que o homem vai morar aqui na terra, né? A Bíblia diz lá em João, meu irmão, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, também em mim, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele está indo lá preparar a morada pra gente, né? Então ele está indo pro céu, meu irmão. Ele morreu, ele ressuscitou e está ao lado de Deus preparando morada. Por que ele está preparando morada no céu se a gente vai morar aqui na terra, né? Então é um ensinamento completamente diferente, é um ensinamento completamente divergente, né? O cristão, o que tem em comum entre o católico, entre o evangélico e cristãos de modo geral, é você morar no céu, é você morar no paraíso. E eles trazem, né, baseado numa interpretação errônea do Apocalipse, que a gente vai morar aqui na Terra, né? Então aí já é uma seita, já é perigoso. Se você segue esse tipo de religião, esse tipo de ensinamento, irmão, né, é perigoso. Abra a sua mente, procure ler outros livros, né? Por que essas religiões, meu irmão, é muito difícil de você sair do mormonismo. É muito difícil de você deixar de ser testemunho de Jeová, porque o que é feito é uma lavagem cerebral. Essas pessoas, elas estão ali, né, e elas são ensinadas com o material deles, meu irmão, né? A Sentinela, que é o livro do Testemunho de Jeová, o livro de Joseph Smith, que é o livro dos Mormons. Então é o próprio material deles, irmão. Eles não aceitam material de fora, né? É muito difícil. A própria Bíblia do Testemunho de Jeová é a Bíblia deles, meus irmãos, né? Eles não aceitam uma leitura bíblica de fora. Então é muito difícil, meu irmão. Mas eu recomendo você que está aí assistindo esse vídeo, procure ler uma Bíblia neutra, procure ler, né, artigos, procure ver estudos, meu irmão, né, e abrir a sua mente, que você pode estar correndo perigo. Outros dois exemplos de seitas, meus irmãos, que aí pra mim, eu nem considero tanto essas igrejas seitas. Eu respeito quem considera, eu particularmente não considero, né? Um exemplo que eu vou dar, e eu vou explicar por que eu não considero seita, é a Congregação Cristã do Brasil. Por que dizem que a Congregação Cristã do Brasil é seita? Basicamente, por quê? Por causa do uso de véu entre as mulheres e também por causa do batismo. Então, se você é batizado na Batista, se você é batizado na Assembleia, se você é batizado em qualquer outra igreja, eles não consideram o seu batismo. Se você quer congregar na congregação, o seu batismo eles não aceitam, eles não consideram válido, né? Eles usam uma palavra assim para os irmãos que são de outras igrejas, eles usam uma palavra testemunhado. Então você é um testemunha, mas você ainda não é crente para eles. Isso aí é terrível, né? Por que eu não considero que sejam seitas? Porque, irmão, eu fui em cultos já da Congregação Cristã, não congrego lá, eu não tenho nada para defender eles, irmão, pelo amor de Deus. Mas já fui no culto e não vi nada de herético no louvor, não vi nada de herético na palavra, não vi nada de herético dentro do culto, irmão, né? Então, assim, fica difícil de eu falar que eles são seitas se eu já fui na reunião deles e não vi nada demais, né? Mas aí, se por fora eles ensinam alguma coisa, aí é perigoso mesmo. Sobre o uso do véu, irmão, é claro que é uma interpretação errada, né? Você vê que só fala naquela igreja, só fala para Coríntios, não fala para as outras igrejas, porque naquela cidade as mulheres tinham a necessidade de usar o véu, né? Alguns estudiosos, isso não diz na Bíblia, mas aquela cidade era uma cidade, né, portuária,
Então existiam muitos marinheiros, eles ficavam em alto mar, então eles precisavam de sexo, eles recorriam às prostitutas, né? E aí o que acontece? As prostitutas, elas cortavam o cabelo curto, né? Então o que acontece? Lá naquela cidade, aí as moças iam se convertendo, as prostitutas elas iam se convertendo, então para os marinheiros não confundirem mais elas como prostituta, usavam o véu, né? Então, peraí, aquela mulher eu não vou atrás. Aquele mesmo capítulo diz, o seu cabelo serve por véu, né? Então se o cabelo da mulher fosse grande o bastante, ela não precisaria daquilo, que o marinheiro não ia confundir ela, né? Então é só para aquela cidade, irmão, é só naquele contexto. Em Efésios não diz nada, em Filipenses não diz nada, em Colossenses não diz nada, né? Pedro não fala nada a respeito disso, Tiago não fala nada. Então era só para aquela cidade. Então é óbvio que esse negócio do uso do véu é uma interpretação errada. Mas, meu irmão, não é uma interpretação que eles estão tendo ali que também, olha, irmão, vem todo mundo pelada para a igreja. Não, tá trazendo mais decoro, tá trazendo mais um comportamento melhor, né? Então, quer dizer, eu sou uma mulher, eu não tô confortável com aquilo, eu não congrego lá, né? Simples assim, é assim que se resolve esse problema. Mas se você gosta daquela igreja, se a palavra que é pregada lá, ela fala com você, use o véu, minha irmã, e acabou, né? E acabou, né? É como se fosse um traje, é como se fosse um uniforme, né? Tem igrejas que estabelecem uniforme para os obreiros, eu veja isso como essa maneira, mas não é algo que interfere no céu ou no inferno. Agora o batismo, o segundo batismo, né? Eu não aceito o batismo de outras igrejas, né? Aí já é algo mais pesado, realmente. Mas se eu conheço a palavra, eu estou rodando em um monte de igreja, já fui batizado. Ah, aquela igreja ali só quer dinheiro, aquela igreja ali só quer mentira, é a campanha, é o óleo ungido. Eu fui na congregação, eu não vi nada disso, eu me senti à vontade lá. Mas eu já sou batizado em outra igreja, né? Eu acho que o meu batismo não precisa mesmo, é você com Deus. Ninguém vai colocar um fuzil na sua cabeça e vai te obrigar a batizar, meu irmão, né? Então por isso que, mas aquilo que eu disse, quem considera essas igrejas seita, eu respeito, irmão. Outro exemplo, Adventista do sétimo dia. Por que eles são seita? Ah, porque teve uma irmã ali no passado, 200, 300 anos atrás, que ela previu as datas do fim do mundo e obviamente ela errou. Irmão, foi uma pessoa, né? Foi uma pessoa, foi uma pastora lá, uma líder lá que fez isso, que agora eu me esqueci o nome dela, que eu vou colocar o nome aqui no vídeo para complementar. A gente não pode levar todos os ensinos por causa disso. Adventista é uma igreja que estuda, tem faculdades, né? Eles são fundamentados na Bíblia, eles são fundamentados na fé. Ah, guardar o sábado. É o mesmo exemplo que eu dei para a congregação aqui, meu irmão, né? A Bíblia, a gente não pode pegar a Bíblia e rasgar, né? Tem ali um versículo que fala que é para guardar o sábado. Tem uma palavra ali que fala que é para guardar o sábado. Mas é óbvio. Então Jesus mesmo ele disse, não veio para rasgar. Ele veio para que se cumprisse os mandamentos. Mas é óbvio, eu venho de outra cultura, né? Eu não sou judeu. Desde que eu nasci, as pessoas trabalham no sábado, as pessoas exercem função no sábado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que guardar um dia, eu tenho que guardar um sábado? Tenho, mas esse dia não precisa ser necessariamente um sábado, meu irmão. Deus, ele há de ter de misericórdia de mim. A minha folga é na terça, então eu vou fazer da terça o meu sábado, vou tirar minha terça para adorar a Deus. Eu tenho que ter um dia na semana, meu irmão, o guardar, o separar para Deus, isso não está no lado na fé não, irmão. Eu tenho que ter um dia da semana que eu adore a Deus, que eu guarde para Deus, que eu tire para Deus. Na maioria das pessoas é o domingo, né? Amém? Então é o domingo, esse domingo eu vou tirar para Deus, né? Algumas pessoas trabalham de domingo, é a terça, essa terça-feira eu vou tirar para Deus, né? Então, meu irmão, se eles podem, se eles conseguem, se eles têm um privilégio de guardar o sábado, irmão, eles não estão tirando o sábado para fumar maconha, para tomar a mulher do irmão, para se prostituir, não, irmão. Estão tirando o sábado para adorar a Deus. Se você se incomoda com isso, não congregue lá. Amém? Mas isso não caracteriza como uma seita, irmão. Eles não estão tirando o sábado para pecar, irmão. Não, né? Então, mas se sobre essas duas igrejas você tem uma dúvida, você tem uma confusão na sua mente, olha, essas igrejas aqui, elas me trazem desconforto, eu tenho dúvidas se são de Deus ou não, irmão, não congregue nessa igreja. Não vá nessa igreja. Só basta se você tiver paz no seu coração. Mas agora, o maior sentido desse vídeo, por que eu fiz esse vídeo? Irmão, porque às vezes a gente está congregando em igrejas que a gente pensa que é Jesus, que é Deus, que é Espírito Santo que estão na frente dela, mas na verdade, meus irmãos, elas são seitas. Elas cometem práticas piores do que essas outras igrejas. Olha, que o irmão a irmã da congregação usa o véu, né? Ah, irmã, mas a sua igreja, ela impõe que você use um vestido até o tornozelo, né? E você se sente escravizada por isso, mas você faz. Qual é a diferença?
de usar um véu e usar um vestido, né? Mas essas igrejas as pessoas não dizem que é seita. É a mesma coisa, não muda nada, meu irmão. A irmã quer usar um batom é discreto, numa cor discreta. A irmã quer usar um esmalte numa cor decente, numa cor discreta, mas ela não pode, porque aquela igreja ela impõe aquilo ali. Qual que é a diferença do véu da congregação? É? Ah, mas que a congregação, que é o Adventista do Sétimo Dia, a congregação, eles falam de outro batismo, né? A Adventista fala que eu só vou para o céu se eu guardar o sábado. Mas as igrejas neopentecostais, elas dizem que para você ser curado, para você ser salvo, que para você agradar a Deus, você tem que tocar num amuleto, você tem que tocar no objeto, você tem que passar óleo ungido em você. Você tem que tocar na fronha ungida, você tem que usar a meia de Israel, meu irmão. Qual que é a diferença disso? Diferença nenhuma. A gente critica o católico pela água benta, mas a gente acredita no olhinho do azeite de Israel, da mirra consagrada em Israel, lá no Monte Sinai, meu irmão. Qual que é a diferença? Diferença nenhuma, né? Então a gente está às vezes em seitas, a gente congrega em seitas, mas a gente está apontando para a igreja dos outros. Ah, que o católico ele é idólatra porque ele acredita na imagem de escultura, meu irmão, mas e o evangélico também? É o dinheiro que ele vai colocar no envelope que vai salvar ele, né? É a Mundial, a Plenitude, elas instituem campanhas que você vai tocar em objetos, que você vai fazer tais coisas, né? A Universal, o Vale do Sal, você vai passar pelo Vale do Sal, é a rosa ungida. Então qual que é a diferença do santinho que o católico acredita ali, meu irmão? Que o católico alisa? Diferença nenhuma, né? Então, meu irmão, muitas vezes você congrega numa seita, você participa de um culto que é uma seita. Meus irmãos, e antes de encerrar o vídeo, gostaria de indicar o canal do nosso amigo Nilson Nascimento, amém? Vou colocar aqui o link na descrição, é um amigo que eu conheci na internet aí que faz um trabalho maravilhoso, irmão, né? O trabalho do irmão Nilson, tem um vídeo aí que eu vou colocar na descrição, irmão, que ele fala a respeito da pornografia, de como o cristão pode vencer a pornografia, é algo maravilhoso. Então se você é inscrito desse canal, ou se você porventura está assistindo esse vídeo, dá uma clicada no vídeo dele, irmão, conheça esse trabalho, amém? É um trabalho maravilhoso aí, que vai te ajudar a crescer, a aprender, a evoluir, amém? Em muitas coisas, tá bom? Então muito obrigado pelo carinho, pela audiência, até uma próxima.